Será que Lula deve aproveitar essa data para vetar, Sakamoto? Você tem alguma informação ou uma análise a respeito disso? O que Lula deve fazer hoje, nesse 8 de janeiro de 2026? Ele vai vetar. O benefício, porque é o seguinte, o perda da dosimetria, ele não nasceu para favorecer peixe pequeno, etc. O grande ímpeto, tem gente no Senado e na Câmara que queriam, para favorecer a raia miúda. Agora, o perda da dosimetria, o objetivo, grosso modo, era favorecer os líderes da intentona golpista. Né? Intentona golpista que teve no 8 de janeiro a cereja do bolo, mas não o coração. O coração foi quando o ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu os comandantes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para tentar organizar um golpe contra as eleições, para impedir que Lula assumisse o poder em 2023. Aquilo foi o coração. Teve plano para matar Lula, plano para matar Alckmin, plano para matar Alexandre de Moraes, teve tentativa de impedir eleitor de Lula de chegar nas urnas, teve ataque às urnas eletrônicas, teve de tudo. Então, esta intentona, né, produziu seus indiciados, seus denunciados, seus réus e agora seus condenados. Jair Bolsonaro, generais, inclusive de forma inédita na história do Brasil, almirante, tenentes coronéis, civis, ex-ministro, deputado, um monte de gente condenada. E aí o que acontece? As forças políticas no Congresso Nacional não conseguiram aprovar uma anistia, o bolsonarismo, mas buscaram aprovar uma dosimetria, uma redução de penas. E aí o que acontece? Lula vetará, né, uma parte, pelo menos, né, ou tudo ou uma parte, mas não vai beneficiar as pessoas envolvidas na liderança desses atos golpistas, né? É claro, se espera que Lula faça isso, porque em última instância, vamos entender uma coisa, o golpe em última instância era para impedir o Lula de chegar ao poder. E o golpe previa, inclusive, o assassinato de Lula. Lula morto, Lula fora do poder apeado, ao contrário do que apontavam as urnas. Ou seja, se o próprio presidente da República ele ignora isso, ele desdenha isso, ele vai estar colocando a si mesmo como líder de um governo inútil e de um governo omisso. Né? O golpe era também, o Lula era o principal, a nação brasileira, a democracia eram atingidos, mas Lula era o alvo do processo. Então, o que acontece? Nesse momento, né, o veto diz respeito também à forma como o Lula, inclusive, encara o cargo que ele senta. Se ele não vetar, ele vai estar desdenhando da cadeira em que ele senta. Da cadeira e o que ela representa, essa cadeira. E só para concluir, Fabiola, é importante que a gente tenha punição exemplar a todos os condenados pela justiça. Um golpe não punido, uma tentativa de golpe não punida, engravida o Brasil de outros golpes. 64 e 85, os líderes nunca foram punidos. Tanto não à toa, parte das pessoas que participavam daquela ditadura estavam presentes na organização e na orquestração da tentativa de golpe por Jair Bolsonaro. Um país que não tem memória, um país que não leva a sério essas coisas, está fadado a repetir os mesmos erros. Então, o Brasil demonstrou uma maturidade democrática sem igual ao colocar no banco dos réus um ex-presidente, generais que articularam o país em nome de um golpe. Né? Então, agora, simplesmente passar um pano, passados 3 anos do 8 de janeiro, a cereja do bolo do processo, né, significaria mostrar que, de fato, a gente aprendeu muito pouco. O veto vai, muito provavelmente, se baixado, vai ser derrubado pelo Congresso, mas tem o Supremo Tribunal Federal aí também para julgar a constitucionalidade de tudo isso. O que não pode, Fabiola, é passar pano na cabeça de quem tentou transformar isso aqui numa ditadura. A gente vai falar sobre o ponto de vista jurídico disso e a legalidade desse projeto, né? Mas tem, como você estava dizendo, Sakamoto, a questão política e simbólica, né, desse veto. Porque o que foi, né, o 8 de janeiro? A gente tem, inclusive agora no evento, eles mostraram as imagens. As imagens são muito impressionantes e marcaram a história do país, marcam a história da defesa da democracia do país. E também é importante olhar, né, o resultado de tudo isso. Tá aí, as imagens históricas do 8 de janeiro, que são sempre utilizadas pela imprensa, foram utilizadas no julgamento, muito utilizadas no julgamento dos condenados, né, pelo 8 de janeiro.
foram utilizadas agora há pouco na abertura desse evento promovido pelo presidente Lula, pelo ministro da Justiça, que segue falando lá no evento. E as consequências disso para o país, né? A gente ainda segue enfrentando tudo isso. Por conta de todas essas questões, professor Schneider, Lula deve vetar ou não? O que importa mais aí é a política para ele, a política para o Brasil, é a defesa da democracia? Qual é a tua análise? Eu acho que Lula deve vetar por vários motivos. O primeiro deles é a questão da democracia, quer dizer, a primeira vez que o país pune quem tenta dar um golpe no Brasil. E a gente tem na história outros eventos, como o Sakamoto colocou, em que a não punição levou à volta da tentativa. Então, aqueles que tentaram o golpe nos anos 40, 50, lá para trás, estavam envolvidos no golpe de 64. Né? Alguns que participaram do governo militar e que estavam ali envolvidos no golpe, também acabaram participando dessa tentativa agora. Então, acho que a gente precisa entender que o Brasil... Tem uma frase do Caetano Veloso que é genial, né, que fala que no Brasil a indefinição é o regime. Né? A gente tem que acabar com isso quando a gente fala da defesa da democracia, que é um valor que tem que ser de todos nós, da direita à esquerda. Outro ponto que acho que é importante é que é muito feio a gente imaginar, por exemplo, você está num jogo de futebol e aí o colega faz um gol, o outro time faz um gol impedido. Né? E o juiz não vê, agora tem o VAR, mas o VAR não deu, etc. Depois se verifica que o gol foi impedido. E aí o time que fez esse gol em impedimento vai lá e luta para mudar a regra do impedimento e consegue mudar essa regra. Então, assim, você mudar a dosimetria depois do acontecimento para beneficiar claramente alguém que cometeu um crime é algo que não é, independentemente da questão jurídica, não é razoável a gente imaginar. Né? É uma lei encomendada. Né? Tudo isso, do ponto de vista ético, político, não é adequado. Né? Não é adequado para o país. Então, acho que Lula deve vetar, sim, em nome da defesa da democracia, muito mais do que as suas questões, né? Ele poderia ser objeto do golpe, objeto, eventualmente, até ele seria uma das vítimas, ótimo, óbvio, né? Mas eu acho que ele deve vetar, e não é uma questão dele, é uma questão do país, né? E acho que, obviamente, os advogados de todos aqueles que foram condenados têm que continuar seguindo pela defesa dos interesses dos seus clientes e tentar reduzir essa pena, enfim. Acho que é uma questão de brigar na justiça. Agora, mudar a lei para beneficiar alguém que cometeu um crime, eu acho que ninguém deve concordar com isso. 11 horas e 22 minutos, a gente segue acompanhando o evento lá, o presidente Lula ainda não começou a falar, mas eu queria abrir uma reportagem falando sobre os resultados, né, desse julgamento da trama golpista. Tem 23 presos, sendo 14 em regime fechado, como Bolsonaro. A gente tem a imagem aí de alguns deles. O Supremo Tribunal Federal chegou nesse ano com 29 réus condenados por envolvimento na trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. 23 estão presos, sendo 14 em regime fechado, como o próprio Bolsonaro, 9 cumprem prisão domiciliar e 3 seguem foragidos. Menos da metade dos 34 denunciados inicialmente está em regime fechado. 11 deles foram detidos antes mesmo de ser encerrada a possibilidade de recursos. O tribunal julgou 4 dos 5 núcleos denunciados pela Procuradoria-Geral da República. A gente está vendo aí na imagem os resultados até hoje. Tem alguns condenados em liberdade, entre eles Mauro Cid, que está em regime aberto, Alexandre Ramagem, que está foragido, Reginaldo Abreu foragido, Carlos César foragido e tem outros ainda esperando um acordo com o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, Sakamoto, página virada ou ainda não? O resultado jurídico, ele é satisfatório? Ele deu uma resposta a esse ataque? Só lembrando, Fabiola, que esses dados dessa reportagem, elas tratam, que são dados de uma reportagem importante, mas eles estão tratando da ação penal, ou seja, dos núcleos cruciais da tentativa de golpe. Porque existem dezenas de pessoas que foram presas por participar dos atos golpistas de 8 de janeiro, que estão conectados à intentona golpista.
Né? Milhares de pessoas participaram, houve ações, houve, na verdade, acordos de não persecução penal na maioria deles. Teve gente que não aceitou, teve gente que cometeu crimes mais graves e acabou sendo punido. Né? E aí você teve acho que mais de 100 que estão presos por conta disso. E o PL também tem o objetivo de beneficiar essas pessoas, né? Que participaram dessas imagens que a gente viu agora há pouco. Exato, e é por isso, a minha fala foi com relação a veto, que vai acontecer o veto para beneficiar as lideranças. A gente não sabe ainda se uma parte do veto vai atingir ou não a massa de manobra, arraia miúdo, peixe pequeno, o pessoal que foi para lá, que tem responsabilidade, porém não tanto quanto os líderes. Isso aí a gente ainda não sabe, mas que vai atingir, que vai ter o veto relacionado às lideranças, isso aí está claro. Então é o seguinte, no final das contas, né, tudo que aconteceu, todo esse processo, que é um processo doloroso, as pessoas falam, não, remexer isso não vai pacificar. Vamos colocar da seguinte forma, você está lá, né, cortando peixe, pro final de semana, pro churrasquinho. E aí você, na hora de estar cortando peixe, você, pléu, com aquela faca, sabe, vai creu assim na mão, abre um naco. O que você faz diante de uma ferida desse tamanho? Você pega e simplesmente enrola porque você não quer ver, mesmo que você estava mexendo com peixe, com escama, com sal, com tudo, né? Você enrola porque você não quer ver, é melhor não ver o sangue. Ou você limpa a ferida de forma adequada, fecha de forma adequada e deixa cicatrizar. O que acontece com uma ferida não limpa? Ela inflama, ela infecciona. O que é infeccionar? Ela faz com que surja novas feridas pelo organismo, faz com que aquela situação se espalhe pelo organismo como um todo. Uma tentativa de golpe é a mesma coisa. Ou você limpa o que aconteceu no golpe, ou você tira tudo, passa bem aberto, sabe? Trata como deve ser tratado, com a ação da justiça ou com antisséptico, e depois você tampa e cura, né? Ou ignorar não vai resolver o problema. Então é o seguinte, o Brasil, ele merece, como a gente está falando aqui, o Brasil merece reconhecimento porque a gente não ignorou. Pacificação não vem de você tampar uma ferida esperando ela infeccionar. Pacificação vem de você garantir que ela seja tratada efetivamente para que cure e para que o organismo seja saudável. O Marcelo escreve aqui no nosso chat, a tentativa de golpe continua, firmem, se liguem. Esse é um ponto, né, professor Schneider, senhor que estuda bastante também a respeito da democracia, sei que é um democrata. Você vê a democracia em risco no Brasil ainda? Eu não vejo a democracia em risco, mas eu acho que a gente tem que estar vigilante sempre. Né? Acho que a gente está fechando esse processo agora dessa última tentativa de golpe. Por isso é importante que a gente tenha esse veto. Isso não quer dizer que a dose da pena, a dosimetria da pena esteja, vamos dizer assim, adequada para todos aqueles que foram acusados e foram condenados. Acho que isso os próprios advogados devem lutar para ver se é possível reduzir. O que não dá é para a gente, como colocou o Sakamoto agora, usar 2 vezes como massa de manobra os manifestantes do 8 de janeiro. A primeira vez, obviamente, os jogando ali no descampado para quebrar Brasília e invadir prédios públicos, depredá-los, etc. E a segunda agora como justificativa de um projeto que reduz a pena deles e daqueles que tentaram organizar o golpe. No fundo, eles estão de novo sendo usados como massa de manobra nesse momento.